Olá pessoal, a partir dessa aula eu vou começar a fazer o gabarito da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro, a etapa preliminar da OBQ, da Olimpíada Brasileira de Química. Já tem aqui no canal uma playlist com toda a EM1, a prova do primeiro ano no ensino médio. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no card da playlist completa. A partir dessa aula, então, nós vamos comentar a EM2, a prova para o segundo ano do ensino médio. Nós veremos aqui como resolver essa questão. Podemos ver que a maioria das questões serão cobrados direto ou indiretamente conceitos de estequiometria. Então é fundamental que o aluno já tenha um conceito sólido de estequiometria na hora de fazer essa prova. Se você for professor, inscreva sua turma na OQRJ. Eu vou deixar também na descrição o link para as inscrições. Isso é um trabalho muito legal, um projeto muito legal, vale a pena os alunos fazerem. E se você quiser acompanhar, quiser saber mais sobre os gabaritos dessas provas, se inscreva aqui na Universidade da Química, aproveite e marque as sinalizações, porque todo dia ao longo da semana nós teremos pelo menos 2 vídeos discutindo o gabarito da EM2 e, se tudo correr bem, na próxima semana da EM3. Então vamos lá, questão de número 1. Uma amostra contendo 800 gramas de metano sofreu uma reação de combustão completa. Um dos óxidos produzidos reagiu completamente com 6,132 kg de óxido de bário, produzindo um sal. Qual é o percentual de pureza do metano utilizado? Primeira coisa que nós precisamos fazer nesse caso é montar a reação. Então nós temos aqui a reação de combustão do metano. Metano mais O2 formando CO2 e água. O problema não diz isso, mas se é uma reação de combustão, ele vai reagir com oxigênio e, como uma reação completa, nós vamos produzir CO2 e água. O balanceamento também é bem simples. Nós temos aqui o metano com um único carbono. Se vai produzir CO2, todo o carbono do CO2 veio do metano. Então aqui nós temos o coeficiente 1. Todo o hidrogênio da água também veio do metano. Se nós temos 4 hidrogênios, precisamos colocar 2 aqui na frente para formar então 4 átomos de hidrogênio. A quantidade de oxigênio ela vem do somatório dos átomos de oxigênio do CO2 e da água. Nós temos 2 aqui, 2 no caso da água, 1 para cada molécula. Temos um total de 4 átomos de oxigênio. Vamos colocar 2 aqui na frente, a ponto de ter também 4 átomos de oxigênio. O problema diz que depois que o metano entrou em combustão, foi recolhido um óxido ácido. Esse óxido está reagindo com o óxido básico, o óxido de bário, para formar o carbonato de bário. Então essa é a segunda reação onde todo o CO2 liberado da primeira reação é consumido na segunda. Podemos assumir que ambas reações tenham 100% de rendimento. Nós podemos combinar essas duas reações e obter uma reação global. Basta cancelar o CO2 que saiu da primeira reação e que entrou na segunda reação. Então aqui nós temos a reação global e notem que existe uma estequiometria de 1 mol de metano para 1 mol de óxido de bário. E é a partir dessa estequiometria que nós vamos determinar a pureza do metano. Por quê? Esse metano ele foi completamente consumido com 6.132 gramas de óxido de bário. Só que só o metano é consumido, na verdade a impureza não. Então, dentro desses 800 gramas, uma parte é de impureza, e essa impureza não reage. O que reagiu, o que precisou desses 6.132 gramas de óxido de bário foi o metano puro. Então, a partir daqui, a gente consegue determinar a pureza da amostra. Mas antes, nós precisamos determinar a massa molar, tanto do metano quanto do óxido de bário. Para isso, basta somar as massas atômicas dos átomos que fazem parte da molécula, e nós concluímos que a massa molar do metano é 16 gramas por mol, enquanto que do óxido de bário é 153 gramas por mol. Notem que nós temos 1 mol de metano reagindo com 1 mol de óxido de bário. Então nós temos uma estequiometria de 1 para 1. Isso significa que 16 gramas de metano precisam de 153 gramas de óxido de bário. Por quê? Aqui nós temos a massa de 1 mol, e o mol reage com o mol, então nós vamos precisar de 153 gramas de óxido de bário. Se nós gastamos 6.132 gramas de óxido de bário, qual foi a massa de metano necessária para reagir com essa quantidade de óxido de bário? Resolvendo essa regra de 3, essa massa é 641,2 gramas aproximadamente.
Notem com a massa menor do que os 800 gramas. Afinal, os 800 gramas é a massa do metano mais a impureza. Avançando então, esses 800 gramas correspondem a 100% da amostra, a parte pura e a parte impura. Esses 641,2 gramas de metano correspondem à parte pura. Então isso daqui é quanto em termos percentuais desses 800 gramas? 80,1%, aproximadamente 80%. Então, qual é a pureza do metano? 80%, alternativa correta, alternativa B. Resolvemos a questão 1, vamos para a questão 2. O óxido de zinco é um pó branco e, por possuir ação antisséptica, é usado como talco. O óxido de cálcio também é um sólido branco com diversas aplicações. O monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro e, quando inalado em grande quantidade, pode levar uma pessoa à morte. A classificação dos óxidos citados no texto, respectivamente, é... Vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos o óxido de zinco. O óxido de zinco é classificado como óxido anfótero. Ele não reage com a água, porém reage em meio ácido e em meio básico. Depois nós temos o óxido de cálcio. O óxido de cálcio é um óxido básico. A maioria dos óxidos de metais com carga mais 1 e mais 2 são óxidos básicos. O óxido de zinco, por exemplo, é uma exceção. Porém, o óxido de cálcio não. O óxido de cálcio é um óxido básico. Então, o primeiro é anfótero, o segundo é básico. Nossa dúvida vai ficar, então, entre a alternativa C e a alternativa D. Acontece que o outro óxido, o CO, o monóxido de carbono, ele é um óxido neutro. Então, nós podemos marcar a alternativa correta como sendo a alternativa D. Um óxido anfótero, um óxido básico e um óxido neutro. Eu já havia gravado o gabarito dessas duas questões, porém, eu me confundi no enunciado e o gabarito estava errado. Um dos inscritos aqui no canal percebeu isso e chamou minha atenção. É o Fanfarrão, acho que é assim que se pronuncia o nick dele. Eu gostaria de aproveitar e agradecê-lo por ter chamado a atenção nesse respeito. Então, gravei de novo esse vídeo, agora está correto, as questões 1 e 2, e daqui a pouco vocês devem receber a notificação das questões 3 e 4. Então aproveitem, se inscreva aqui no Universidade da Química, marque as notificações para não perder nenhum vídeo novo.